Olá, participantes, olá, empregados da Caixa. Estamos de volta com o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos. Nessa oportunidade, nós vamos falar a retomada do processo eleitoral, que as eleições foram reabertas pela FUNCEF. Hoje, vou bater um papo com a minha colega, minha amiga, Marilde Zarpelon. Marilde, ela é vice-presidente na FENAG da região Sul. Ela é membro do GT FUNCEF da FENAG e ela é conselheira eleita do Saúde Caixa. A Marilde também já foi presidente da AGCF Santa Catarina e também já foi diretora de comunicação da FENAG. E aí eu queria falar que a Marilde desse um oi aqui para os nossos ouvintes. Olá, colegas. Muito bom estar com vocês aqui no Debatendo FUNCEF em 15 minutos, dividindo aqui com o colega Nilson, de muitas lutas, e estamos aqui para nos atualizar, para buscar informações, para esclarecer sobre o processo processo eleitoral, né, que está sendo retomado neste momento. Oi, Marilde. E lembrar, né, que o nosso programa Debatendo FUNCEF em 15 minutos é uma iniciativa da FENAI e da FENAG. Né? Hoje eu estou como diretor sociocultural da FENAI, Marilde aqui representando a FENAG, né, como já foi anunciada. Né? Marilde, e aí assim, para a gente começar, o processo eleitoral ele foi retomado agora, dia 11 de maio, o CD, Conselho Deliberativo da FUNCEF, se uniu e retomou o processo eleitoral. Né? As eleições que eram para ter acontecido em 2020, elas não ocorreram porque a FUNCEF ela entendeu que havia conflito de interesse dos candidatos das duas chapas inscritas, e esse conflito de interesses se referia a ações trabalhistas que essas pessoas tinham contra a patrocinadora Caixa Econômica Federal. Então, e como uma ação, por exemplo, de CTVA, a FUNCEF aparece como segunda no processo, então esse é o conflito de interesses que foi alegado pelo Conselho Deliberativo, na verdade até pela Comissão Eleitoral primeiro, né? Aí eu queria dizer o seguinte, Marilde, que primeiro assim, que é inconstitucional considerar conflito de interesses, porque a própria Constituição, ela prevê que as pessoas têm direito de reclamar seus direitos trabalhistas, mas tudo bem, elas devem reclamar os seus direitos trabalhistas quando se sentem lesadas, e essas pessoas sentiram-se lesadas com a patrocinadora Caixa e não com a FUNCEF. Então, a Constituição garante esse direito, né? Isso também, assim, dentro da FUNCEF, esse conflito de interesse, ele não tem sustentação legal, porque ele não consta do estatuto da fundação. A fundação, em nenhum momento, ela fala disso, né? De que as pessoas, para participar de um processo eleitoral, não devem ter conflitos de interesse, né? E aí, o que é um conflito de interesse, né, na verdade, né? A pessoa, como a gente está falando, está entendendo, se eu entro com uma ação para ter direito a algo que a Caixa me tirou lá atrás, e aí deixa eu dar um exemplo, acho que para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo. Aqueles empregados que fazem jus ao CTVA, que não foi recolhido para a FUNCEF anos atrás, quando do saldamento, eles entraram com ação ou coletiva ou individual, pedindo que a Caixa depositasse o valor do CTVA referente à FUNCEF. E se eles ganharem a causa, a Caixa vai depositar na FUNCEF e eu, empregado, vou depositar a minha parte na FUNCEF, lembrando que a paridade 1 para 1, cada real que a Caixa deposita, eu deposito R$1.
Então, esse é um exemplo de ação, por exemplo, em que, na verdade, nós vamos colocar recurso na FUNCEF. Nós não estamos tirando da FUNCEF, né? Mas tem outras ações em que as pessoas podem, sim, a FUNCEF aparecer no polo passivo e ela ter que pagar, né? Mas aí, voltando a dizer, isso não é conflito de interesse. Conflito de interesse seria, Marilde, a meu ver, por exemplo, a Caixa, ela deve recursos para a FUNCEF, ela tem que repor recursos à FUNCEF. Só que ela, devendo, ela indica o presidente da FUNCEF, ela indica 3 diretores, 3 conselheiros deliberativos e indica 2 conselheiros fiscais. Então, se a gente pensar que quem está em conflito de interesse nesse caso é mais a FUNCEF do que os empregados. Os empregados não têm esse conflito de interesse. Outra coisa importante dizer é que as entidades, né, nós temos na Caixa diversas entidades que representam os empregados, e às vezes a pessoa ela é associada a uma entidade que entrou com uma ação. E aí ela nem sabe que ela não pode participar desse pleito. E aí nós estamos tirando do processo eleitoral aí 90% dos participantes da FUNCEF, né? Na eleição do ano passado, quando foi aberto o processo no ano passado, haviam 2 chapas inscritas e as 2 chapas tiveram a sua inscrição não homologadas, por causa desse tal conflito de interesse, né? Uma das chapas que eram membros da FENAI e da FENAG, conseguiu uma tutela antecipada junto à Justiça para participar do processo. Porém, a FUNCEF ela foi até o fim com essa ideia de que o conflito de interesse as pessoas não deviam participar. As chapas se sentiram não à vontade de participar do processo e saíram. E agora a Caixa reabre o processo e ela coloca no edital um conflito de interesse. Ou seja, se ele é inconstitucional, ela coloca agora no próprio edital, né? Então ela comete essa coisa aí, esse erro, né, grasso aí, ao meu ver, esse erro grasso. Então é isso. Isso é um pouco do conflito de interesse que a gente teve aí levantado pela Fundação e a gente se posiciona sempre contra, porque não há conflito de interesse. O que há é o direito das pessoas reivindicarem seus benefícios. Nilson, você foi muito feliz na explanação para os nossos beneficiários, né, os nossos participantes, entenderem o imbróglio que está este processo, né? Ele começou todo torto, né? Porque houve a inscrição de 2 chapas corretamente, ambas com o que estava no edital, e foram impugnadas, como você bem descreveu, né? Por conflito de interesses. Mas esse conflito, ele não existe nem no estatuto da FUNCEF. Se você procurar, não existe isso. Então, como você foi muito feliz na colocação de que nós, enquanto funcionários da Caixa, buscamos os nossos direitos trabalhistas, a gente buscou junto à Caixa. Diretamente ou indiretamente pelas nossas entidades que bem nos representam, né? E às vezes os sindicatos, né, também. Então, assim, não fere, nós não estamos em conflito, porque a palavra conflito de interesses, ela vai quando você está com problema junto à entidade, não é o caso. Nós estamos pleiteando a participação, os colegas que se inscreveram nas chapas, eles estão buscando serem nossos representantes legítimos, e a Constituição, ela assegura esse direito. Nós temos o direito de buscar
como você disse, né, buscar os nossos direitos, porque a Constituição assim nos assegura, né, nossa lei maior, e aí a gente se depara com esse fato esdrúxulo, né, e as chapas vão em busca de judicialmente, né, cada qual, e uma delas obtém a liminar, né, a garantia de continuar no processo. Mas, como a FUNCEF se mantém firme de que ela não, e posterga, e enrola, e leva adiante, e não sai desse marasmo, né, acaba que as chapas tentam retornar ao processo e acabam que o processo ele acaba se finalizando por essa falta de empatia da FUNCEF com os participantes. Então, o processo ele fica nesse imbróglio e acaba que não se concretiza e as chapas acabam desistindo desse processo, certo? Agora, nós temos que continuar esclarecendo e buscando que o novo processo, ele, como você bem disse, Nilson, coloca no próprio edital essa afronta, né? Então, não está no estatuto, é ilegal, não pode constar. Então, assim, a gente vai ter que continuar buscando que seja judicialmente, né? Mas nós precisamos pessoas que nos representem, pessoas que tenham capacidade, é isso que nos preocupa, é que a gente possa escolher pessoas com afinidade, que tenham interesse, que tenham disponibilidade, que tenham preparação para nos representar, e que isso tudo não é fácil. As pessoas precisam estudar, precisam ter disponibilidade, e o momento é agora. Então, é nessa linha, Nilson, que eu digo para ti. Nós, enquanto representantes, eu da FENAG, você da FENAI, estamos preocupados com a representatividade. Nós precisamos cuidar dos nossos beneficiários, nós estamos juntos nisso, né? E importante a gente atualizar o nosso participante. Nilson, o que você tem a comentar sobre a decisão esdrúxula que ocorreu no dia 11 de maio do Conselho Deliberativo do CD da FUNCEF? Porque para todos nós participantes foi algo inédito, a gente nunca viu acontecer isso, né? Eu gostaria de ter a tua opinião, né, e esclarecer, aproveitar esses 15 minutos para esclarecer os nossos participantes de que a gente está acompanhando de perto, né, as entidades todas unidas, né? Então, se você puder esclarecer aos participantes desse momento muito triste que aconteceu. Marilde, você já disse, né, uma decisão esdrúxula, né? E aí, para que os participantes que estão nos assistindo, qual foi a decisão do Conselho Deliberativo? O mandato do conselheiro deliberativo e do conselheiro fiscal venceram em abril do ano passado. Eu creio que abril, mas venceram no ano passado. E eles tiveram, então, esse mandato prorrogado, visto que não houve as eleições, por causa desse problema que a gente falou do conflito de interesse e também da pandemia, que a gente não citou, mas a pandemia também foi uma coisa que fez que a eleição não acontecesse, mesmo que a eleição seja de forma virtual. Mas vamos entender que o momento pandemia mexeu com todos nós. Mas aqueles conselheiros e seus suplentes, um deliberativo e um fiscal, eles tiveram seu mandato prorrogado, beleza, né? Só que quando chegou agora no dia 11 de maio, que foi essa reunião do Conselho Deliberativo,
eu não posso dizer outra palavra que não, esses mandatos foram cassados. Os representantes dos empregados, os representantes dos participantes tiveram seu mandato cassado. Então, hoje, nós temos no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal um representante a menos dos empregados. E se é paritário, não está paritário agora, até esse processo eleitoral acontecer e as pessoas tomarem posse. Inclusive, a previsão de posse, Marilde, é para 14 de setembro. Então, nós estamos em maio, falando aqui só vai tomar posse em 14 de setembro. Nesse período, nós temos aí menos 2 conselheiros eleitos pelos empregados, pelos participantes. As entidades todas ligadas à Caixa, todas elas, FENAI, FENAG, FENACEF, a ANEAC, Audicaixa, e eu não vou citar mais para não vou acabar esquecendo alguma, mas a Advocef, elas entraram com pedido de reunião com o Conselho e foram conversar, se reuniram primeiro, se reuniram com o seu jurídico e depois foram conversar com o Conselho Deliberativo. E levaram essa reivindicação, falando, olha, a paridade está quebrada, né? Não tem paridade. Aí o presidente do Conselho Deliberativo disse que ia levar aquela demanda, né, das entidades e depois faria uma reunião com elas dizendo, e foi definido. E quando ele volta para essa reunião com as entidades, ele definiu que não vai rever. Ou seja, nós estamos hoje, então, com 2 mandatos dos participantes cassados. Ou seja, os participantes têm minoria hoje, já tinha minoria por causa do voto de Minerva. Hoje ele tem minoria numérica, não precisa nem usar o voto de Minerva. Se ele quiser aprovar alguma coisa, ele aprova por 3-2 e acabou, porque, no caso do Conselho Deliberativo, por causa que um conselheiro não teve seu mandato prorrogado, né? Então, isso a gente entende que é uma afronta, isso sim infringe o estatuto da FUNCEF, né? O seu regulamento, por causa que ele lá diz claramente paridade, né? Paridade entre patrocinadora, Caixa Econômica Federal, e empregados. Então, como você disse, foi uma medida esdrúxula, mas aí eu não posso deixar de dizer, Mário, de que é uma medida vinda do atual governo, né? E a gente tem visto aí, né, as intervenções nos fundos de pensão e a forma que esse governo pensa. E eu entendo, inclusive, que há uma perseguição às entidades. Há uma perseguição às entidades, porque as entidades, elas representam os empregados, as entidades lutam pelos empregados, né? Se a gente for falar nisso aqui, tudo que nós conquistamos na nossa história foi através de sindicatos e entidades. Mas é isso, Maria. Então, essa é a decisão esdrúxula e a gente não concorda e as entidades continuam em cima disso, tá bom? Nilson, vejo muito, mas é muito grave essa situação. Como você bem explicou, né, e agradeço muito porque você acompanha, né, com as entidades, está muito próximo, está vendo a gente ter o respaldo das entidades que estão aí buscando esclarecimentos, elas foram até o presidente do CD, que não é colega da Caixa, tá? Então, isso também não é participante, talvez não se sinta tão prejudicado, né? Mas todos os das entidades, os nossos representantes, todos, 100%, são colegas Caixa. 100% estão buscando reparar e deram essa oportunidade ao presidente do CD. Estamos aqui, precisamos que seja retornada a mesma situação, que, diga-se de passagem, como você bem pontuou, não retorna porque tem o voto Minerva, né? A gente está, e tem usado, inclusive, né? E não há muito tempo, né? Para tomar decisões. Então, assim, é muito, muito, muito importante a força dos nossos representantes. E eles foram muito rápidos.
Saiu a decisão, no outro dia estavam reunidos, em plena pandemia, reunidos online. Mas a pandemia, ela criou, junto às entidades, uma força que eu acho que dobrou a força. Por quê? Porque hoje você consegue, mesmo online, como a gente está fazendo agora, debater, ter essa conversa, utilizar dos recursos, aproximou, na verdade. Então, os nossos representantes, eles agiram muito, muito rápido e eu me sinto muito orgulhosa. Orgulhosa do meu presidente da FENAG, Maírton, ter buscado estar, assim, trabalhando diuturnamente, o Nilson junto à FENAI, né, com os colegas, representando a todos nós, né, que a FENAI nos representa. Então, assim, as demais entidades que você citou e que estão juntas, é importantíssimo continuar essa união e, enfim, nós não podemos nos calar, não podemos. E agora a gente deve estar pensando no próximo pleito, né, no próximo processo. E eu gostaria, então, Nilson, de ver contigo para atualizar os nossos participantes, né? O processo está aberto, eu sei que fecha hoje, acredito, né? A inscrição, desculpe, já fechou, na verdade, né? Já fechou o processo. E aí, na medida que a gente tiver mais informações, né, Nilson, a gente pode voltar aqui para conversar sobre o assunto, né? Marilde, você bem lembrou, né? O presidente Maírton da FENAI, presidente Sérgio Takemoto da FENAI, mandar um abraço para eles e dizer que esse momento é um momento de união das entidades, né? É um momento de união nacional. A gente está muito atento ao que está acontecendo no país e na Caixa, né? Então, Marilde, as eleições elas foram reabertas. A FENAI e a FENAG, nessa visão de que as entidades devem estar juntas, e aí antes disso eu queria dizer que a eleição da Rita Serrano, no último mandato de conselheira administrativa, foi uma união das entidades que a todas apoiaram, e ela teve mais de 86% dos votos naquela, né? A minha participação na FENAI, sendo membro da FENAG, foi também uma união das entidades, né, que nos levou a se juntar. E agora a FENAI e a FENAG ela vai também apresentar uma chapa novamente para esse processo eleitoral, e nós esperamos que seja uma chapa combativa e uma chapa que vá, inclusive, vencer essas eleições. Até porque eu acho que a gente está precisando de representantes de fato, lá representante dos participantes de fato, né? E eu queria dizer que para os participantes que as entidades elas têm esse papel de representá-los, né? E defender os seus direitos. Se você olhar, é isso que elas fazem sempre, né? O processo eleitoral então está reaberto. Como eu disse, a FENAG vai apresentar uma chapa. A homologação dessa chapa, Marilde, é só dia 13 de julho, né? Então, até lá, a gente só pode saber que houve inscrição, etc., não se fazer nada, né? As eleições participantes, elas acontecem do dia 22 a 24 de julho, né? Caso a chapa vencedora não alcance 50% mais um voto, haverá um segundo turno, né? E aí, lembrando, de novo, que nesse processo eleitoral já está no edital o conflito de interesse. A FUNCEF colocou conflito de interesse no edital, né? Que é uma medida anticonstitucional, antidemocrática, e que, se for preciso, vai ter, de novo, ida à justiça para isso. Então, assim, para finalizar aqui, dizer que esse programa aqui é muito importante, né? Nós estamos aqui a 11ª edição, ou 12ª, nós fizemos tantos programas, e é uma forma que a gente
que a FENAI e a FENAG, né, entenderam que dava para se aproximar mais dos participantes da FUNCEF. E eu acho que a gente está tendo sucesso nisso, porque a repercussão desse programa está sendo muito boa e muito grande, né? Sai nos canais da FENAG e da FENAI, no YouTube, no Facebook e nesses outros. Então, Maria, eu queria agradecer a você por estar aqui presente, bater esse papo comigo. Você que é minha mentora, né, que quando eu entrei na FENAG foi você que me levou para a FENAG, né? Eu aqui em São Paulo e você me levou para lá. E agradecer a sua presença aqui e falar um até logo para os colegas e até o próximo programa. Nossa, Nilson, é gratificante acompanhar, estar acompanhando, né, contigo, debatendo FUNCEF em 15 minutos, e dizer que você é o nosso William Bonner, né? Tá tocando isso maravilhosamente, tá sem barba aí, mas tá bonito, cabelinho, enfim, Nilson, eu me sinto eternamente responsável por você estar na FENAG. Um grande líder, um exemplo de como um professor que vai para a Caixa, que tem toda a história de liderança que você, né, construiu, e que num desafio, num curso de instrutoria, a gente se encontra, se identifica, e você aceita o desafio, e estamos hoje aqui, depois de anos, seguindo com o quê? Com o que é o nosso maior patrimônio financeiro, que ajuda a todos, né, ao seu planejamento, à sua vida, à sua família, a poder pagar, inclusive, o Saúde Caixa, né, que está alto, mas que é um plano maravilhoso, do qual eu me orgulho de estar representando a todos. E, enfim, hoje, o nosso maior objetivo é recuperar a nossa FUNCEF, recuperar o nosso patrimônio e ter lá representantes dignos de toda a sua história, de todo o amor que eles colocam aos clientes. Eles administraram bem os bens, o patrimônio dos nossos clientes, todos nós, enquanto gestores, enquanto colegas que atendemos. Por que não agora cuidar do que é nosso? Então, nós precisamos de pessoas competentes, responsáveis, e a gente sabe que tem. Nós juntos estaremos participando, apoiando os candidatos, e, enfim, é uma história maravilhosa que a gente construiu junto na Caixa, e a gente quer agora receber e compartilhar conhecimentos, e tudo que a vida, enquanto funcionário da Caixa, nos permite. Obrigada, que Deus nos abençoe e que a gente possa estar junto em outros programas para comemorar uma chapa eleita com todas essas características de amor aos colegas, de amor à própria família. Obrigada, Nilson, obrigada a todos,